Amigos e amigas do canal Vianza TV, hoje eu tenho a enorme satisfação de poder trazer aqui para vocês um bate-papo, uma entrevista com um dos grandes poetas na atualidade paraense, que é o Charles Troquati. O Charles tem sido uma militância literária e social também aqui no estado do Pará, em especial nessa região sul e sudeste, que é tão esquecida pelas forças públicas que estão aí nas regiões mais hegemônicas do estado, e o Charles tem sido aqui essa resistência, tanto em questões sociais quanto na questão social da literatura. Eu tive o prazer, viu, Charles, de poder adquirir um dos teus livros. Infelizmente eu tive que vir lá de Castanhal, lá de Belém, comprar teu livro aqui, porque a gente não tem esse sistema de circulação de livro. Então, assim como eu não encontrei teu livro para lá, meu livro também não vai ser encontrado para cá. A gente precisa fisicamente ir atrás, porque não chega até nós. Então eu já começo te parabenizando pelo teu trabalho, tua resistência literária, e te perguntar como é que tu tens segurado esse rojão de ser um autor produzindo no interior diante desse cenário tão inóspito que a gente tem no Pará. Vianza, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar contigo e aqui nesse bate-papo, num momento muito importante, né? Que é a celebração do segundo baile dos escritores da APL, da Academia Paraupebista de Letras. Na verdade, a literatura, ela não pode andar distante, né, da nossa realidade cotidiana. Eu faço um esforço de, ao mesmo tempo, de fazer militância política, né, para que o Estado alcance a todos e a todas, não só no sentido proibitivo, né, mas alcance na materialidade da vida das pessoas, como também o bem-estar das pessoas consigam produzir boas imaginações, sobretudo na literatura. E o sul e sudeste do Pará, Paraupeba, é esse encontro novo de gente nova que pode nos dar elementos extremamente novos, né, e satisfatórios do ponto de vista da interpretação do que nós somos. Por nos encontrarmos aqui, por nos fazermos gente aqui, mas sobretudo para produzir essas novas imaginações da qual eu tento encaminhar para a poesia. Tu falaste agora sobre uma marca que eu considero muito forte da tua poética, que é esse cruzamento entre a tua luta política, né, por uma comunidade melhor, pelo direito à posse da terra para quem precisa, e a poética. Como é que tu consegues casar esses dois temas na arte de escrever? Eu penso que os necessitados da terra, eles também são necessitados da palavra, né? E um liberta o outro. Na medida em que a gente desaprisiona a terra do latifúndio, a gente também desaprisiona o latifúndio da imaginação, né? E essa é a minha constância na literatura. Eu costumo dizer que, bem sartrianamente falando, a minha liberdade depende da tua liberdade também. Isso na poesia quer dizer, equivale dizer, equivale dizer, o que eu decidi, eu não decidi como escrever, eu decidi o que escrever. E um dos encaminhamentos, como já comentei, é a poesia. Então, na medida em que a gente se move, né, a gente pode nos duplicar pela arte e pela literatura, imaginando novas possibilidades, que o homem privado e a mulher privada da terra também é privada de novas imaginações. É um dos elementos que eu tento movimentar na minha forma de escrever. Um pouco imaginando de que o que poderia ser essa literatura do confronto, né, ou essa literatura do impasse, que é a literatura da fronteira, onde nada está decidido. Como fugir a estereótipos e como ter pedra ainda para assar o peixe sob o sol quente, né? É isso. Como é que tu vês hoje a produção poética paraense?
eu penso que é até um contrassenso, né? Porque quando há uma crise, e nós estamos todos acrisionados, né? Na vida cotidiana, é um contrassenso porque quando há uma crise nas formas da qual a política se interrelaciona com o nosso cotidiano, isso também aprisiona a forma de criação, né? A forma e a exposição da arte. É um contrassenso por quê? Porque no momento mais crítico da nossa crise política, econômica, social e ecológica, né? Da qual a gente percebe um desperdício de natureza em todos os quadrantes do Pará e da Amazônia em especial, a gente consegue perceber de que nós estamos, sobretudo, a literatura do interior, aquela literatura que tem biografia de interior, mas com uma universalidade, né, no seu ato de ser arte, de pensar arte, de se reproduzir enquanto arte. Eu penso que nós estamos num momento importante. Isso é um contrassenso. Eu observando nas minhas leituras, o que aflige a política, aflige também a arte. Mas é um contrassenso porque no momento mais difícil da nossa vida societária, a arte tem conseguido apontar saídas, por exemplo, unidade entre os artistas para produzir as suas formas de associação, que tem sido as academias, e agora, muito recentemente, a fundação da FAUPA, né, a Federação das Academias de Letras do Pará. Ou seja, não só isso, né, porque unidade não quer dizer unicidade, quer dizer que é preciso vencer certas batalhas, é preciso cooperar no interior dessas batalhas, né, como apresentar uma nova arte de uma sociedade deflagrada em conflitos, da qual o artista não só se salve, mas também consiga produzir novas imaginações para a gente ultrapassar esse instante de barbárie coletiva, né? Então eu vejo que a literatura, a arte paraense, em especial a literatura, tem encontrado um caminho comum, não no sentido de rebaixar para entender a sociedade, mas no sentido de tentar manter um certo equilíbrio entre aquilo que nós não queremos ser, mas aquilo que a gente não pode ser ainda, mas manter uma estabilidade para a gente fugir, não sozinhos, né? Mas fugir com todo mundo para um novo senso comum. Eu penso que, claro, isso não se faz do dia para a noite, e na medida em que você se põe a ser ideia nova, você tem que ter todo o arsenal para ser ideia nova. E não menos por isso você não tem menos inimigos disso, né? Há uma forma hegemônica de apropriação e disposição da arte que nós estamos vencendo coletivamente. E eu penso que é importante continuar construindo novas associações coletivas de escritores, novas formas de industrialização disso e formas alternativas de apresentação. Porque, Vianza, ninguém tem tanta necessidade de poesia como quem não a tem, ou de uma boa literatura como quem não a tem. Então, de repente, o autor não deve só ser autor, ele também deve ser produtor. E como produtor, ele também deve ser um comunicador. Eu penso nisso e vejo em você, por exemplo, uma grande referência desse processo. Se há algum timoneiro, e se a história pode nos dar, com certo senso de responsabilidade, e responsabilizar alguém por essa movência, né, do que é a literatura paraense, sobretudo nesse instante agora, você é um dos grandes timoneiros, da qual não só nos inspiramos, como demoramos horas e horas e horas de respeito, porque atrás disso há uma militância cultural, há uma militância intelectual. E isso não pressupõe, longe de ser mérito, né, mas pressupõe que aquele indivíduo como você sabe de que todas as formas de arte, mas a literatura em especial, não pode ser calada. Ou seja, quando as armas falam, as musas não podem calar. E a literatura é uma delas. Gente, olha, Charles Troquati, um dos grandes poetas do estado do Pará. É claro que quem assistir esse vídeo para fora do Sul e Sudeste vai perguntar
mas que grande poeta é este que eu nunca ouvi falar? É exatamente por isso, por causa dessas fronteiras invisíveis que existem e que não permitem que algum centro do Pará não conheça o que está sendo produzido. Mas eu conheço a trajetória do Torquato, sei da importância da literatura dele, o trabalho que ele desenvolve para cá, para a região sul e sudeste, e que assim como eu, por exemplo, que sou fronteiriço da metrópole, a gente esbarra nessas forças invisíveis que nem sempre tem a ver com o nosso mérito literário, nossa produção, se é boa, se é ruim, não tem nada a ver. Às vezes o pessoal nem leva em consideração se é bom ou se não é ruim. É apenas um local onde se produz e onde a gente nasceu e da onde a gente encaminha a nossa voz. Então essa luta é nossa, viu? Essa luta é de todo o Pará. Eu sei que às vezes os artistas, eu já esbarrei muito com isso, Torquato, às vezes os artistas querem viver ali numa intelectualidade pura, apenas da produção. Mas eu entendi que só produzindo a gente não muda o cenário. A gente semeia ideias, mensagens, mas a gente consegue também mudar alguma coisa interferindo nesse processo, de algum jeito. Exatamente. É o que tu fazes aqui nos rincões do Sul e Sudeste. Então, meus parabéns para ti, para a tua obra. E vamos seguindo junto, gente.